parece até que a gente não sabe ou esquece que precisamos viver todos os dias como se fosse o último. E como está a sua alma? Como você está vivendo? O Senhor, na palavra, nos diz que Ele está às portas. Nós já temos visto nitidamente que Ele está voltando. E mesmo assim, né, vivemos ainda uma vida dissoluta, uma vida onde achamos que não dá nada, que nada a ver. Mas o Senhor diz que Ele voltará a buscar sua igreja num piscar de olhos. Pisca aí. E se nessa piscada da volta dEle, o Senhor te encontrar fazendo uma fofoca, julgando alguém, numa roda de escarnecedores, o que será da sua alma? Você viu, e eu não preciso nem explicar. É nítido, e é uma escolha também. Então nós precisamos ter entendimento, queridos, da palavra e da nossa vida, do que estamos fazendo com ela e para onde estamos levando essa alma, para o céu ou para o inferno. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesse livro que eu tomo ele como um... Você que compra eletrodomésticos, né? Sempre vem o que no eletrodoméstico ali para você saber como lidar? Um manual. Eu sempre, desde que conheci esse livro da Bíblia, coloquei como se fosse... Obrigada, mana. Coloquei como se ele fosse um manual para mim. Porque o livro de Efésios, ele foi feito tão particularmente para nós, porque ali, nesse livro, o apóstolo Paulo, ele relata todos os tipos de situações em que já vivemos, ou que ainda vivemos, e muitos problemas que precisamos resolver. Mas é claro que se você não abrir a palavra, se você não ler a palavra, você não vai conhecer esse manual. E se você não conhece o manual, você não sabe como você reage diante de um problema, de uma situação. E aqui o apóstolo Paulo trata de tudo, né? Ele trata de provisão, ele trata aqui de orientação para os crentes, ele trata dos filhos, ele trata dos pais, ele trata da fé, ele trata do ministério, ele trata de exortação, ele trata de santidade, ele trata de fruto, ele trata de tudo. Tudo que um casal precisa, uma família precisa, está aqui, neste livro, no qual nós devemos meditar nele muitas vezes. E hoje eu quero convidar você, né, aqui tem palavra para o marido, para a mulher, né, ensinando a mulher como ela deve, né, estar ali no seu lar. Os filhos, que você deve dar 2 horas do celular para eles por dia. E fala também de algo muito especial, que é sobre a armadura de Deus, que vocês conhecem tanto e que as crianças também conhecem muito, desde a escolinha. Mas eu quero convidar você a estar lá no último capítulo deste livro, capítulo 6, verso 18. Depois que ele fala ali que nós, como crentes, devemos tomar ali, né, a armadura de Deus, ali como, né, como uma ordem mesmo, né, para você saber lidar com o dia mal. Né, quando ele fala ali que a nossa luta não é contra o sangue, né, e não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, ele está dizendo que o inferno existe e que nós não podemos andar na carne e que nós temos que entender, né, que a carne muitas vezes está vencendo o nosso espírito e por isso abrimos brechas horríveis para o diabo entrar e fazer estragos na nossa vida. Ele fala do capacete da salvação, de como devemos preparar os nossos pés para anunciar o evangelho, né? E ele diz assim, ó, e portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável.
Então ele sabe, ele conhece o mundo espiritual. Por isso está direcionando a igreja, orientando você, orientando a mim, para que a gente possa vencer o dia mau. E eles existem, e eles estão, talvez hoje foi o teu dia mau, hoje foi um dia difícil para você. E como que você vence esse dia? Como que vencemos esse dia? A Bíblia diz, ali no capítulo 6, verso 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Diga, orando em todo o tempo. Só 3 falaram, diga, orando em todo o tempo. Então, a oração, ela não está relacionada, né, aqui com essa arma, desse arsenal de guerra que o apóstolo Paulo colocou aqui, né, que é o capacete, a couraça, né, as sandálias ali nos pés. Então, ele não colocou a oração. Mas a oração, ele está falando aqui no verso 18, quando ele termina ali de falar sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele fala com toda a oração. Né? Ele fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente vê, queridos, que muito mais do que oração, nós, como cristãos, precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar com quem estamos, onde estamos, o que estamos fazendo, o que estamos dizendo, o que estamos ouvindo. É necessário essa vigilância permanente. E ele está falando que nós precisamos perseverar na vigilância. Nós precisamos estar atentos. Porque hoje as pessoas estão perdendo tudo por muito pouco. Estão perdendo a sua dignidade, a sua identidade, perdendo o seu amor próprio, perdendo a sua fé. Estão perdendo tudo. Por quê? Porque não vigiam. A gente tem um assunto que está nas redes sociais, que todo mundo está aí comentando, que é a parte ali daquele grande homem de Deus, que foi o Rina da Bola de Neve. Um homem que começou a ganhar almas com 20 anos de idade, que morre aos 52 anos. Uma fatalidade? Deus recolheu? O que houve? Mas a gente, vendo todo o contexto familiar, vendo tudo o que aconteceu nos últimos meses, a gente conhecendo pessoas lá de dentro também da igreja, podem dizer que foi uma mulher que destruiu tudo. Por quê? Porque não vigiou. Pensa, 530 igrejas tinha esse homem. Filhos pequenos, dependentes dele. Do dia para a noite, ela resolve separar. Então, queridos, a gente vê que se nós não usarmos, né, se a gente não usar esse arsenal de guerra que Deus nos propõe através desse apóstolo Paulo para estar nos orientando a sobreviver nesse mundo tão mau, né, tão caótico que estamos vivendo, não tem como a gente sobreviver. E ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que nós temos que orar em todo o tempo. Ah, pastora, mas então eu vou começar a ficar guerreando o tempo todo? Vão te chamar de louco. Mas não há necessidade de você escandalizar os pequeninos. Não há necessidade de você se exaltar em oração. Porque aqui ele está falando que você pode orar no Espírito. Então, você tem que entender que muitas vezes a tua oração é no silêncio. Porque o Senhor prescruta o que você está pensando neste momento. O Senhor conhece o teu coração, Ele esquadrinha você. Ele sabe o que você vai falar daqui a pouco. Porque Ele é Deus. E a gente às vezes pensa, não, mas o que muitas vezes, queridos, tem tirado as pessoas do reino, da sua fé, tirado a sua alegria, roubado tudo dessa pessoa, é a falta de vigilância, juntamente com a falta de entendimento.
A pessoa, ela está distraída o tempo todo. Alguém está fazendo uma fofoca, ela entra na fofoca. Alguém está murmurando dentro da sua casa, ela concorda com a murmuração. Não, o tempo hoje está horrível mesmo. E é nesse tempo que talvez o Senhor volte e nos pegue distraídos. E nos pegue, como se aquilo ali não fizesse diferença e vai fazer uma diferença eterna. Inferno ou céu. Então essa falta de vigilância, e a gente está brigando com a esposa, brigando com o marido, ciúme de tudo que é lado, e discutindo por parte financeira, e fazendo tantas coisas, esquecendo que Jesus está voltando. E que talvez não dê tempo de você ir para o céu. Ah, pastora, mas eu dou o dízimo, sou ofertante, sou uma pessoa boazinha, sei a Bíblia de capa a capa. Não vai te salvar. Não vai nos salvar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, inclusive ele estava preso quando ele fala isso, ele está dizendo que você precisa perseverar na vigilância. Você precisa olhar para você todos os dias e dizer, opa, eu errei. Opa, eu preciso voltar atrás. Porque evangelho sem arrependimento não é evangelho. Se você não se arrepende dos teus atos, da tua carnalidade, das tuas fraquezas, não tem céu. Não tem céu para nós. Então, por isso, precisamos ter esse arrependimento. A palavra do Senhor diz que nós precisamos não somente orar no Espírito, mas o nosso Espírito, com o nosso Espírito. O nosso Espírito tem que estar ligado com o Espírito de Deus. Quem está entendendo? Porque você não sabe o que você pode encontrar na frente. Você sai da sua casa quando você vai para o trabalho. Você fala com o Espírito Santo, dedica a Ele aquele dia e diz, Senhor, embarca aqui, vamos junto? E quando você viaja, e quando você chega no seu trabalho, você diz, Senhor, essa cadeira aqui é minha, mas a sua está aqui. Fica comigo. Isso é orar, queridos, o tempo todo. É andar com Deus. Assim como Enoque andou. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos orar, em todo o tempo, como lá em 1 Tessalonicenses fala também que nós devemos estar sempre alegres e nunca deixar de orar. Porque nós precisamos ser gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a boa vontade de Deus. Agora eu reclamo de tudo, eu não estou feliz com nada, a esposa faz qualquer coisa, eu não tenho gentilezas, não tenho nada. Então tudo isso colabora para o inferno na sua vida. E não somente dessa terra, o inferno eterno. E o apóstolo Paulo continua dizendo, que essa oração deve ser constante em nossa vida. E ele diz também no 19, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Diga a partir de hoje. Diga a partir de hoje. Eu vou ser uma pessoa intrépida, ousada, para mudar a minha vida e a vida das pessoas. Deus vai te dar essa graça hoje. Você precisa, queridos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, para que a gente devia estar orando também pelos santos. Ele estava dizendo aqui, olha, vocês orem aí, orem pelas pessoas, orem por mim. A fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, eu fale com coragem para as pessoas. Para que o evangelho do Senhor seja conhecido. E ele diz, eu sou embaixador. Eu sou embaixador a serviço desse evangelho, embora eu esteja agora na cadeia, mas portanto orem para que eu seja corajoso e anuncie o evangelho até a volta de Jesus. Então o Senhor hoje, Ele está me convidando e convidando você, queridos, para que você tome a posição na sua casa de homem de Deus, de sacerdote, porque falar bonito é fácil. Mas orar é muito difícil.
Ah, eu gosto de orar, não, mas eu preciso. E por que se fala tanto em oração e cada vez as pessoas estão orando menos? Porque não estão vigiando. Estão achando que se dá para deixar para amanhã a oração, e depois de amanhã, e nessa vigília não vem, e na outra também não vem, e não fica meia hora orando aqui, 15 minutos pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu casamento, queridos. Estamos numa guerra e as coisas vão piorar. E se você, como soldado, não estiver ali com a sua farda, com o seu escudo, né? Se você não estiver ali com as armaduras de Deus, você não vai conseguir levantar da cama. Falei hoje para as meninas que estavam lá intercedendo e clamando lá atrás. Eu falei, olha, nós estamos indo para a guerra. E nós sabemos que mesmo que a gente volte da guerra morto, a gente morreu na guerra, lutando. Mas a gente não vai dar mole para o diabo. Amém, queridos? Você precisa ser ousado, você precisa ser praticante dessa fé, né? E ele diz lá no verso 20 do capítulo 6, pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Será que você hoje é o embaixador de Cristo? Será que hoje você resolve as coisas que são colocadas na sua mão como embaixador? Então diga assim, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Eu quero ver essas mulheres ousadas. Eu quero ver esses homens ousados. Eu quero ver esses homens e mulheres ganhando almas para Jesus. Eu quero ver você lá no seu trabalho ganhando almas. Lá no ponto de ônibus ganhando almas. Lá no supermercado ganhando almas. Deus quer usar os seus lábios. Deus quer usar a sua fé. Deus quer usar você como um corajoso, como uma corajosa, para você levar a palavra do Senhor para aqueles que sofrem. Isso é libertação. Isso é evangelho. Não é a gente ficar aqui, um tentando libertar o outro, queridos. Nós já conhecemos a palavra. Então, embora trabalhar. Vamos trabalhar para o Jesus, vamos trabalhar para Ele. As almas estão morrendo. E a partir do ano que vem, muita coisa vai mudar nessa igreja. E a primeira delas é que você realmente, verdadeiramente, vai ser um embaixador conhecido de Cristo. As pessoas vão te olhar e vão dizer, lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Ou você tem outro sobrenome? Preguiçosa. Não ora nunca. Não jejua. Só murmura. Só reclama. Esse teu sobrenome? Mude hoje. Mude hoje, porque hoje você é uma embaixadora. Hoje você é um embaixador de Cristo, para que o ministério do Senhor seja conhecido em toda a terra. É isso que o Senhor quer fazer. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesta noite, para que você venha a refletir como anda o seu tempo com Deus. Você tem tirado tempo com Deus? Mas tempo com Deus com o celular? Tempo com Deus no meio dos filhos, gritando e brigando? Tempo com Deus do lado de uma esposa rixosa? Cantamos aqui que você deve fechar a porta do seu quarto e buscá-lo enquanto você pode encontrar. Nós precisamos buscar a Deus, queridos. Não há outro remédio. As pessoas estão buscando igrejas onde tem revelação. A revelação está aqui. A palavra de Deus dizendo para a gente orar. Porque se a gente orar, nós vamos ser mais do que vencedores. Aleluia! Você é esse homem e essa mulher ousado? Você é esse homem e essa mulher intrépido? Você vai fazer o nome de Jesus conhecido nessa terra? Você vai fazer o nome de Jesus ser conhecido nessa terra? Diga, eu vou. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero orar com você, queridos. E eu quero dizer que você conheceu Jesus.
Você foi encontrado por Jesus para que o nome dele se propagasse. E não para que você ficasse sentado num culto, somente recebendo, não. Você foi encontrado por Jesus para que o nome dele fosse conhecido no teu trabalho, na tua casa, pelos teus filhos, no supermercado. Para que o nome dele fosse conhecido aonde você para num sinaleiro e alguém vem buscar ali de você uma palavra e você fecha o vidro. Ao invés de você dizer, Jesus quer você, volte para ele. Jesus quer homens e mulheres ousados aqui nesta noite, que possam abrir os seus lábios e possam falar da mensagem da cruz para aqueles que estão perdidos. Jesus tem sede e fome, que você abra os teus lábios e possa falar para aqueles que padecem ao seu lado, talvez dentro da sua casa. Jesus tem fome e sede de ver a glória de Deus na sua vida, falando dele. Falando dele. E você tem se omitido. Você tem se escondido. Não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo, porque o Senhor está dizendo que é com toda a oração, orando em todo o tempo em espírito. Você pode passar o seu dia, queridos, na glória do Senhor, orando em espírito, ouvindo louvores. Mas muitas vezes você está caindo na roda dos escarnecedores. Com quem você tem andado? Você está conseguindo levar para eles a palavra de Deus, ou eles têm tirado você do reino? Se você é fraco nessa parte, a palavra do Senhor fala, fuja. Fuja da imoralidade. Fuja do pecado. E fica lá orando até o Senhor mover as águas a teu favor. Aleluia. Nós precisamos adorá-lo, Senhor. Nós precisamos adorá-lo, Senhor. Nós precisamos adorar a esse Deus que te resgatou. A esse Deus que nos salvou. Eu quero que você abra os teus lábios e adore ao Senhor. Porque não há, queridos, não há como fazer apelo para que você possa orar. É você e Jesus. É você e o Pai. É você e Ele. É no secreto que o Senhor vai te revelar coisas grandes. É no secreto que Deus vai te dar as respostas que nós precisamos. Aleluia. Nós queremos dizer para o Senhor, papai, que o Senhor é santo neste lugar. Que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós te queremos até o último piscar dos nossos olhos, até o último fôlego das nossas vidas. Nós queremos dizer, Senhor, pode voltar, Pai, porque eu quero a tua, Senhor, eu quero ver a tua face. Pode voltar, Senhor, eu estou preparado. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para que o Senhor volte e venha pegar a sua igreja e venha resgatar a sua igreja? Aleluia. Espírito Santo, eu te amo e quero, Senhor. Não vejo a hora de te encontrar, Senhor. Eu não vejo a hora de estar contigo. Aleluias. Oh, esse nome que você não pode ter vergonha, esse nome que você deve anunciar, esse nome que tem poder. Aleluias. Fale para Ele que você o ama. Fale para Ele. E poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos. Olha os anjos. Você está treinando aqui na terra para adorar lá no céu. Santo. Adore a Ele. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Só os apaixonados, só os ousados, só os intrépidos adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Cante ao Cordeiro uma canção. Aleluia. Cantaremos para sempre. E os anjos
nessa noite, Pai. Nós te adoramos como se fosse o último dia, Senhor. Como se fossem os últimos instantes, Pai. Oh, aleluias. Tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Oh, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome. Imagine o céu. Imagine a eternidade onde você vai passar. Aleluia. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo. Você precisa dizer que Ele é santo. Oh, santo, santo, santo. Santo para sempre. Tu sempre serás santo pra sempre. Oh, aleluia. Nós te chamamos, Espírito Santo. Nós te adoramos. Aplauda esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Receba, Jesus. Receba a nossa adoração. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor para sempre. Ah, não importa, Senhor, as dificuldades, as batalhas, as lutas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos quem somos no teu reino, Pai. E o diabo não pode. Ele não pode impedir a nossa alegria. Ele não pode impedir a nossa alegria. Aleluias. Nós te adoramos, Jesus. Obrigada, Senhor. Jesus é muito lindo, queridos. Ele é cheiroso. Oh, Espírito Santo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Quantas pessoas que não conhecem tudo que Ele tem para você. Ele tem tantos presentes, Ele tem tantas dádivas, tantas promessas. Não seja um mendigo espiritual. Não seja um mendigo, não seja um mendigo. Procurando oração de todos os canais, em todos os lugares, não. Está aqui, no manual que te ensina todas as coisas. Aqui o manual, queridos. Você precisa somente de um quarto com uma porta para fechar. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso maravilhoso, lindo e cheiroso Jesus, e que o consolo do Espírito Santo seja conosco nesta noite, nos dando um sono abençoado. Também, Senhor, aqui na vigília, também os homens que vão para o monte. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. E que o Senhor seja cada vez mais conhecido nessa terra, através, Pai, dos nossos homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vai com Jesus, abrace 40 pessoas.